Senhor, nós pedimos pela bênção do Teu Santo Espírito, conduzindo a nossa mente, o nosso coração e as nossas afeições até o Senhor. Por favor, nos ajude, ajude-nos a compreender a Tua verdade, ajude-nos a fazer o bom uso dela, ajude-nos, Senhor, a absorvendo-a, podermos ajudar outros irmãos a viver também de acordo com ela. Nós te pedimos pela Tua graça e confiamos que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos dará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, como eu comentei, a minha palestra então foca-se nos meios da graça e na saúde da igreja. E eu gostaria de falar da saúde da igreja naturalmente no seu convívio imediato, que é na comunhão dos santos na vida da igreja. Não somente do ministério da igreja, dos oficiais da igreja, mas também de como a igreja, os seus membros, fazem uso dos meios da graça. E eu vou tentar caminhar por aqui, fazendo então uma progressão que fique bastante inteligível para todo mundo, considerando primeiramente o que são os meios da graça, e considerando mais especificamente então cada um deles, e depois disso então considerarmos mais especificamente como os meios da graça se relacionam com a saúde da igreja, com a saúde dos membros da igreja. Então, a primeira coisa que nós devemos definir ao começarmos a falar sobre algum tema é qual o significado desse tema, e nós precisamos então ter uma definição mais objetiva do que seriam os meios da graça. E quando falamos de meios da graça, o que nós estamos usando é basicamente um termo técnico que tem sido usado já na teologia há muito tempo, e ele é um termo técnico no sentido, ele quer dizer uma coisa muito específica. A ideia da palavra meios é basicamente a ideia de que elas são instrumentos, elas são um meio pelo qual determinada coisa acontece, ou seja, ela é um meio pelo qual algo é transportado, é conferido, é entregue. Esse é um meio. E então nós podemos falar de meios da graça como meios que o Espírito Santo de Deus emprega para comunicar graça àqueles que os recebem. É importante também considerarmos brevemente o sentido da palavra graça nesse contexto de meios da graça. Como nós bem sabemos, nós temos mais de uma definição da palavra graça. A Bíblia apresenta a palavra graça de diferentes formas. Nós falamos, por exemplo, das ações de graças que nós devemos dar a Deus. E ações de graças têm um sentido natural de prestar louvor a Deus, de adorar, de demonstrar a nossa gratidão a Deus, basicamente. Além disso, nós podemos falar da graça como um atributo de Deus, uma característica própria de Deus, uma das suas belezas e perfeições. Assim como a misericórdia e amor, Ele é também graça, Ele é um Deus gracioso. Nós podemos falar, e esse é normalmente o termo que nós usamos, normalmente esse é o uso mais geral da palavra, da graça, como um favor imerecido, como algo que Deus concede a pecadores, no nosso caso, que nós não merecemos. E Ele concede então isso graciosamente, mesmo diante do nosso demérito. Nós podemos falar também ainda de ter graça aos olhos de Deus, ou seja, do favor, do benefício de Deus, Ele ser favorável a nós. E por fim, podemos falar da graça como o poder de Deus, pelo qual Ele salva pecadores. O poder objetivo de Deus. Pela graça, por exemplo, como diz Paulo em Efésios, sois salvos. Esse é o poder de Deus pelo qual Ele opera nas nossas vidas. Quando nós falamos de os meios da graça, nós estamos falando deste último ponto, de meios pelos quais o poder de Deus opera em nós com um objetivo específico. Quando nós falamos então de meios da graça, definindo bastante agora, tentando definir mais objetivamente, nós estamos falando da operação da graça de Deus que atua na conversão de pecadores e continua operando na santificação, preservação, aperfeiçoamento dos santos e assim por diante. É o poder de Deus pelo qual Ele arrebanha os eleitos
e Ele continua sustentando, alimentando e aperfeiçoando os seus eleitos. Quando nós falamos, nós somos salvos pela graça, nós devemos sempre nos lembrar, nós não somos apenas salvos pela graça, nós somos sustentados pela graça. Tudo continua pela graça de Deus. Como disse William Carey, tudo na vida cristã, do começo ao fim, tudo é pela graça. Não há nada fora disso. É necessário e é obrigatório a cristãos, por assim dizer, que eles continuem crescendo em graça e conhecimento do nosso Senhor. É o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, 3,18. E quando nós falamos então dos meios da graça, nós falamos de algo bastante específico. Agora, nós ainda podemos falar dos meios da graça de maneira um pouco mais ampla e um pouco mais estrita. Em geral, nós gostamos de falar de os meios da graça como sendo basicamente três. Um deles principalmente na tradição das Ilhas Britânicas, na tradição presbiteriana, um pouquinho mais subjetiva a oração, mas de maneira ordinária, e principalmente na tradição reformada continental, são três os meios da graça, ou dois, num certo sentido: a palavra de Deus e os sacramentos, ou a palavra, a ceia e o batismo. E nós podemos, Senhor, juntar a oração a isso. Mas há um sentido no qual tudo na existência cristã, tudo na vida de um cristão é um meio da graça. E esse é um sentido bastante amplo da ideia. Veja, nós podemos considerar, ainda que brevemente, o que Paulo nos diz em Romanos 8:28. Ele diz que Deus, pelo seu eterno poder, pela sua soberania, pelo fato de que Ele é Deus, Ele, pelo seu eterno amor por nós, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele nos diz que, ainda que coisas venham para o nosso, ainda que coisas aconteçam para o nosso mal, como por exemplo aconteceu na vida de José, ainda assim o Senhor intenta aquilo para o bem e Ele faz o mal tornar em bem para nós. Nesse sentido, tudo é um meio da graça, tudo é um meio pelo qual o Senhor cuida do seu povo, aperfeiçoa o seu povo, amadurece o seu povo e assim por diante. Mas quando nós falamos do meio da graça e do que eu gostaria de falar hoje, nós estamos falando de um sentido bastante estrito, falando de meios apontados por Deus na sua palavra, meios que nós devemos fazer uso deles para que nós cresçamos em graça, para que nós sejamos aperfeiçoados na graça. São meios que o Senhor institui na sua palavra, com a autoridade que Ele tem sobre a igreja como cabeça da igreja, e concede à igreja dizendo: é desta forma que vocês vão viver, caminhar, se alimentar e crescer. Pense como um pai alimenta o seu filho, como ele instrui o seu filho a comer variados tipos de alimentos para que ele tenha todos os tipos de vitaminas necessárias. Pense em como um pai procura manter o seu filho hidratado, procura cuidar da saúde dele. Pense nos meios ordinários pelos quais uma pessoa cresce e amadurece. Ela precisa dormir, ela precisa comer, ela precisa fazer determinadas coisas que são meios ordinários pelos quais ela vai crescer. Na Escritura nós temos também meios ordinários pelos quais os cristãos crescem na sua vida de fé, pelos quais eles crescem na graça e no conhecimento. E esses meios não são meios subjetivos, embora existam meios um tanto subjetivos, mas estes apontados por Deus são extremamente objetivos. E eles são dois: os sacramentos e a palavra de Deus. Esses são os meios ordinários para o crescimento. Esses são os meios pelos quais Deus faz com que cristãos cresçam. Esses são meios pelos quais a igreja de Deus ministra aqueles que lhe são parte. Aqui espero que, à medida que nós fazemos a primeira curva na palestra, você comece a ver um pouquinho daquilo que a gente está contemplando. Quando nós falamos das marcas da verdadeira igreja, da unidade da igreja, como falamos hoje, da sua catolicidade, quando nós falamos das marcas da pregação da palavra, dos sacramentos, e também falamos da disciplina eclesiástica, e consideramos todas essas coisas, você obviamente vê que elas estão conectadas. Os meios da graça estão diretamente atados às marcas de uma verdadeira igreja. E você pode dizer: não, mas a disciplina eclesiástica não é um meio da graça.
Não, ela não é um meio da graça de maneira objetiva, mas você pode ter certeza de uma coisa: sempre que nós falamos de sacramentos, nós estamos pressupondo a disciplina eclesiástica. Não há fiel administração de sacramentos sem disciplina eclesiástica. Às vezes é necessário barrar da mesa do Senhor, às vezes é necessário avaliar com todo o cuidado a membresia da igreja. Todas essas coisas são parte de uma disciplina regular na igreja. Então, o que acontece é que nós devemos considerar como a igreja deve caminhar, como cristãos devem caminhar, quais são os meios pelos quais eles devem crescer e o que nós estamos vivendo, o que nós deveríamos viver. Então, primeiramente, para falarmos um pouquinho dos meios da graça, antes de considerarmos o ponto essencial, eu gostaria que nós considerássemos a palavra de Deus, a palavra ouvida e a palavra pregada, primeiramente, como o primeiro e, como diriam os puritanos, o principal meio da graça. Dele os demais dependem. A pregação da palavra de Deus é o centro do culto cristão e, num certo sentido, ela é o alimento base do qual o cristão se alimenta. Diretamente da palavra de Deus, ouvida, pregada, da palavra de Deus meditada, como diriam também os puritanos. Isso é extremamente importante para nós. Você vai notar, como pontua Louis Berkhoff na sua teologia sistemática, que meios da graça não é um termo que aparece na Escritura, embora nós estejamos falando de como a Escritura pregada é um meio da graça. Mas a Escritura fala de como a pregação da palavra é fundamental. Quando nós consideramos essas coisas, nós podemos voltar, por exemplo, para Romanos capítulo 10. E aqueles que desejarem abrir, por favor, fiquem à vontade. Romanos capítulo 10. Nós vemos como Paulo fala da pregação do Evangelho, da pregação ordenada do Evangelho, da maneira ordenada pela qual isso deve acontecer. Quando falamos da palavra como um meio da graça, nós estamos falando da pregação fiel da palavra de Deus como um meio da graça. E Paulo fala desse importante ponto em Romanos 10. Você pode considerar comigo versículos 14 e 17. Ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Mais à frente, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus irmãos, o que Paulo está falando é da instrumentalidade da palavra como a causa formal pela qual pecadores são chamados à salvação. Como diz a Confissão de Westminster, ordinariamente é por meio da pregação do Evangelho que as ovelhas de Cristo são arrebanhadas. É por meio do chamado externo da pregação que o chamado interno do Espírito Santo arrebanha essas ovelhas e as traz para junto de Cristo. Então a fé é a causa formal, é o instrumento essencial pela qual pecadores são chamados à fé e são salvos. Isso deveria sempre nos dar um norte sobre o que nós pensamos e como nós executamos o nosso programa de evangelização, ou como nós acreditamos que outras pessoas hão de conhecer o Evangelho. A Escritura nos diz como. Os apóstolos nos mostraram, quando nós olhamos para Atos, como isso acontece. E isso acontece por meio da pregação do Evangelho. Mas é importante notarmos que a pregação do Evangelho não é só importante para arrebanhar as ovelhas. Ela é também importante para alimentar as ovelhas que foram arrebanhadas. Elas não podem ser colocadas dentro de uma sala e então deixar morrer de fome. Esse não é o trabalho de um bom pastor. Mas o nosso bom pastor não somente nos arrebanha pela sua voz doce, que se faz ouvida por meio da pregação do Evangelho, mas ele continua alimentando a nossa fé por meio disso. A pregação do Evangelho, a principal marca de uma igreja verdadeira, é o meio da graça
pelo qual o cristão continua crescendo, ele continua alimentando. A pregação, como diriam os puritanos, ela deve ser direcionada para alcançar a nossa mente, ela deve sim ter conteúdo intelectual, mas ela deve alcançar a nossa alma e ela deve tocar as nossas afeições. O objetivo da pregação da palavra é que o próprio Senhor alimente o seu povo. Por isso, na fé reformada, nós temos esse importante ponto da centralidade da pregação. Você pode notar a importância que os reformadores magisteriais e após ele davam para a pregação pela própria estrutura que as igrejas têm. Você vê a importância da pregação como meio da graça, como a boca de Deus chamando pecadores ao arrependimento e o meio pelo qual Deus arrebanha pecadores. Você vê isso refletido na própria arquitetura das igrejas reformadas. Você pode contemplar a antiga arquitetura romana com o seu púlpito ao lateral e a mesa do sacramento no centro, o altar, como eles gostam de chamar. Então você pode encontrar, depois disso, depois da reforma, igrejas reformadas onde o culto sempre toma o centro. E normalmente você tem então a pia batismal de um lado e a mesa dos sacramentos do outro. Sempre com os sacramentos sujeitos à palavra. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Isso então é refletido de tal forma, de acordo com a palavra de Deus, em como a pregação é fundamental. Em como cristãos precisam de comida espiritual, assim como o seu corpo físico precisa de comida normal. Que pela pregação o Senhor faz tal coisa. A pregação fiel do Evangelho é o meio pelo qual a fé daqueles que já se achegaram a Cristo é fortalecida, por meio do qual eles crescem em graça e em conhecimento. A pregação do Evangelho, o Evangelho anunciado, pregado com fidelidade, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta é, hoje nós como igreja, nós como cristãos, acreditamos naquilo que a própria palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus testemunha acerca da sua palavra e do seu Evangelho? Quando nós pensamos em meios eficazes de alcançar pecadores, ou meios eficazes de cuidar da vida das nossas ovelhas, para aqueles que estão envolvidos de alguma forma com os ofícios da igreja, pelo que nós procuramos? Por que métodos nós buscamos? Nós acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus? Eu lembro-me de Martin Lloyd Jones procurando falar da sua tarefa pastoral, dizendo que por causa da substância, e eu creio que dificilmente alguém diria que a sua pregação era fraca, pela substância da sua pregação, pela qualidade dela, por aquilo que ele fazia no trabalho do púlpito, o seu trabalho muitas vezes de gabinete era muito mais acalmado. Quantas vezes nós temos substituído a fiel pregação do Evangelho, sustante, alimento de verdade, pregação, nos chamando continuamente ao arrependimento, nos apresentando novamente, como dizia Lutero, Cristo e este crucificado, aplicando o Evangelho a todas as áreas da vida, não se retendo a algumas áreas nas esquinas da vida. Quantas vezes nós vemos essa pregação solucionando os problemas do nosso povo, ao invés de termos de buscar outros tipos de métodos? E nós vamos atrás de psicologias e terapias e todos os outros tipos de coisa, e negligenciamos aquilo que Deus testemunha de si mesmo, dizendo, a minha palavra é poderosa. É importante nós atentarmos para isso também na vida dos cristãos não envolvidos no ministério da igreja. Nós como membros olhamos para a pregação da palavra. Nós vivemos os dias dos desigrejados. Nós vemos os dias daqueles que dizem que a igreja deveria ser muito diferente do que ela é, senão ela não é igreja. Muitos reclamam pelo fato de que uma pessoa só fala, o resto tem de ouvir, só uma pessoa faz alguma coisa, só uma pessoa serve a Deus. E todos esses perdem de vista completamente o que está acontecendo. Perdem de vista o pregador como instrumento apenas, e perdem de vista o seu importante papel como ouvintes.
Jeremiah Burroughs, no seu livro Adoração Evangélica, naqueles 2 capítulos que comentei, ele traduz, a versão aqui traduz, se não me engano, Lucas 8:18, com Jesus dizendo: vede, pois, como ouvis. Todos nós, incluindo pastores, temos de ouvir pregações. Como nós ouvimos? Como nós temos ouvido as pregações? Você se prepara para quase todas as atividades na sua vida. Você se prepara para ouvir as pregações. Você observa o seu próprio coração para ver se ele está humilde, para ver se a palavra de Deus for de fato confrontadora como ela deve ser. O seu coração vai estar pronto para se prostrar em arrependimento. Você se prepara como, sabe, aquela coisa que nem sempre soa tão bonito, mas a gente faz. Você sabe que vai num rodízio daquele tipo de prato que você adora. Você fala: olha, eu não vou nem comer muito para eu estar bem preparado para poder aproveitar o tanto quanto eu puder. Nós tratamos assim a pregação do Evangelho do dia do Senhor. Nós tratamos assim o anúncio fiel da palavra de Deus. Veja, é claro, o cristão não vive apenas do dia do Senhor, apenas do culto público, mas por certo ele não vive sem ele. Por certo ele não vive sem pregação. E ele vai fazendo a manutenção, ou deveria e deve fazer a manutenção disso diariamente no seu culto familiar. Diariamente diante de Deus. Remoendo as questões da palavra de Deus e preparando o seu coração para, quando chegar o dia de comemorarmos mais uma vez, como será amanhã, de mais uma vez comemorarmos o dia da ressurreição do nosso Senhor. Mais um dia saber que não só nós aqui, os irmãos em Colombo, os irmãos em vários outros lugares espalhados por todo o mundo, todos reunidos no dia daquele que ressuscitou dentre os mortos, do primogênito de todos os mortos. Nós estaremos prontos para nos colocar debaixo dele, ouvir a sua voz e deixar que ele nos guie e possamos então ir atrás dele. Isso é necessário. É necessário que nós possamos ouvir a sua voz para que possamos segui-lo. Como disse Agostinho, se você quer seguir a Deus, é necessário deixar que ele vá à frente. É necessário deixar que ele vá à frente. Meus irmãos, o Senhor vai à frente por meio da pregação da palavra. E nós devemos fazer bom uso dela. É importante atentarmos para aquilo que os nossos documentos antigos falam. Se você volta os seus olhos, ainda que brevemente, para o Catecismo Maior, e o reverendo Adriano ontem apresentou um comentário do Catecismo, e é muito, muito importante como esse comentário nos ajuda a perceber alguns dos detalhes que às vezes nos passam muito desapercebidos. Você volta para o Catecismo Maior de Westminster e você pergunta: quais são os deveres exigidos daqueles que ouvem a palavra de Deus? Você pergunta 160. E a sua resposta é a seguinte: de quem ouve a palavra pregada, exige-se que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras, aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão do Espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que aguardem em seu coração e produzam os devidos frutos em suas vidas. A pergunta para nós é: como nós temos feito uso da pregação da palavra? Veja, por um breve instante, considere a própria realidade de um evento como esse. Quantas vezes, ditos cristãos e evangélicos, eles sempre estão correndo atrás do próximo evento, da próxima grande coisa a acontecer. Eles vivem como que parasitas, às vezes, atrás da próxima grande coisa que vai acontecer. Não, eu não vou na igreja porque vai ter um evento, vai ter um músico, vai ter um pregador, vai ter isso, vai ter aquilo. Veja, eventos como esses e como outros são muito importantes, são muito bons, são ótimas oportunidades. Mas, assim como uma ida de vez em quando ao restaurante não substitui a sua refeição diária, eventos e coisas assim jamais podem substituir aquilo que são os meios ordenados pelo próprio Deus para que nós cresçamos e para que nós nos desenvolvamos na fé.
Uma coisa não pode substituir a outra. Na verdade, eventos como esse mesmo são muito melhor aproveitados quando nós estamos bem alimentados. Nós podemos ser muito mais criteriosos, muito mais atentos, muito mais perspicazes a coisas que talvez outrora nos passariam desapercebidas. É importante nós atentarmos para isso e nos perguntar essas coisas. E olhar, e aprender a olhar para a palavra como ela é, não somente como uma parte longa do culto, que eu não sei exatamente porque ela está ali, mas ela está ali, é a nossa tradição eclesiástica, talvez seja só isso. Não. O cabeça da igreja, o dono do pedaço, aquele que diz o que é e o que não é, e aquele que confere poder, e o próprio Espírito que aplica esse poder, ele, pela sua palavra, instituiu a pregação do Evangelho como principal e fundamental meio da graça e meio de crescimento ordinário de cristãos. Nós devemos fazer bom uso disso. Nós devemos fazer bom uso disso. Rapidamente, vamos considerar também os sacramentos. Vamos considerar rapidamente também os sacramentos. Além da pregação da palavra, nós falamos também dos sacramentos como meio da graça. E eu gostaria de recorrer mais uma vez à confissão, ao Catecismo Maior de Westminster. E na sua pergunta 154, ele diz: quais são os meios exteriores, os meios visíveis, pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação? E a resposta é: os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação, são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. Quando nós olhamos para a ideia de sacramento, nós precisamos nos lembrar que a posição reformada sobre o batismo e ceia é muito distinta da posição defendida pelas demais heranças reformadas da época da Reforma, e principalmente muito distinta daquilo que evangélicos acreditam hoje. Há uma mistura, muitas vezes, de misticismo com sei lá o que, em muitas igrejas, quando tange principalmente o sacramento da ceia e também o do batismo. Nós temos várias coisas substituindo aquilo que é o batismo, e nós temos várias aberrações acontecendo, com gente até mesmo fazendo batismos com batismos em toboáguas, ceias com Coca-Cola e bolacha, e todo tipo de coisa sendo dita a favor desse tipo de estupidez aguda. Veja, quando eu falo estupidez, eu não estou tentando ofender ninguém, eu estou definindo determinado comportamento. Nós precisamos atentar para aquilo que é dito pelo próprio Senhor, o que é dito na sua própria palavra, como Ele instituiu. Quando nós abrimos na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos: é isto que o Senhor instituiu, aquilo que o Senhor me passou, eu, Paulo, passo também para vocês. Nós lemos em 1 Coríntios 10, por exemplo, de como no Antigo Testamento eles comeram e beberam espiritualmente e foram batizados espiritualmente. E nós vemos então depois em 1 Coríntios 11 as advertências contra aquele que come e bebe sem discernimento. Nós vemos que os sacramentos, eles não são apenas memoriais, eles são meios de graça. Eles comunicam de fato graça. Eles são meios espirituais. A tudo aquilo que nos é prometido, que é significado por meio dos sacramentos, nos é comunicado pelo Espírito Santo quando nós recebemos dele com fé adequadamente. A fé é o fator determinante aqui. A fé que funciona, como diz a confissão belga, como a mão e a boca da alma, pela qual nós não apenas recebemos o pão, mas nós de fato recebemos o corpo de Cristo. Como o pastor Adriano bem colocou, não que haja alguma forma de transformação da substância, não que o pão mude em alguma coisa, não que apareça a imagem, sei lá, do que tipo de coisa no pão, mas que nós, recebendo o pão ordinário separado para o sacramento, o vinho, o cálice ordinário separado para o sacramento, simbolizando o corpo de Cristo partido pelos nossos pecados, o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, enquanto nós visivelmente e exteriormente recebemos do pão e do vinho, pela fé nós comemos de
Cristo. Nós nos alimentamos dele. Ele nos sela as promessas do Evangelho. Ele renova conosco o seu pacto gracioso, para que nós mais uma vez caminhemos nele. Quão importante é nos apercebermos disso. A igreja cristã tem estado cheia de vários tipos de coisa nesses dias, vários tipos de formas, de ritos e de coisas assim, e curiosamente aquilo que o próprio Deus instituiu é menosprezado, e aquilo que é inventado por homens começa a ser exaltado. Algumas vezes nós somos muito prontos para criticar os papistas. Eles têm 7 sacramentos. Ou nós não sabemos nem sequer o que significa sacramentos muitas vezes, e nós inventamos milhões de ritos outros e desprezamos aquilo que o próprio Deus instituiu. Nós desprezamos as vitaminas, desprezamos a proteína, desprezamos aquilo que é elementar para nós. Enquanto nós nos achegamos aos sacramentos, nós devemos nos aperceber disso. Ouvir as advertências dos ministros e presbíteros. Saber que nós devemos de fato nos observar, que nós devemos de fato avaliar a nossa própria alma e nos achegar com zelo, com fé para receber. Saber que a fé, mais uma vez, é um instrumento. A fé, mais uma vez, é a mão e a boca da alma. Nós não acreditamos que os sacramentos são eficazes por si mesmos. O poder não está nos elementos. O poder é do Espírito. É o Espírito quem torna os sacramentos eficazes a nós. Tradicionalmente, em igrejas reformadas, pelo menos uma vez a cada 3 meses, a administração, por exemplo, da Ceia do Senhor. E nós deveríamos ser muito, muito, muito sábios em atentar para coisas como são ditas por Thomas Watson no seu livro A Ceia do Senhor, para aquilo que nos é ensinado pelos catecismos sobre como nós devemos nos achegar ao sacramento, sobre como nós devemos nos portar, sobre a reverência apropriada, sobre a esperança que ali está diante de nós, no sacramento da ceia, a única figura de Cristo permitida nas Escrituras. Às vezes nós gostamos de nos apegar a uma imagem aqui, uma imagem acolá. A nossa imagem está na ceia, o corpo e o sangue de Cristo. E não está ali somente uma imagem, está ali um meio instituído por Deus, para que nós sejamos alimentados e fortalecidos na fé. Não é curioso que muitas vezes quando nós começamos a nos sentir fracos na fé, nós queremos deixar a comunhão, nós não queremos ir na igreja, nós falamos, eu não estou muito legal, vou deixar de ir. Eu creio que essa é uma das artimanhas mais eficazes do diabo para nos afastar do Senhor de vez. É exatamente quando nós estamos fracos que nós precisamos nos assentar à mesa do nosso Pai e comer da sua comida e da sua bebida. É exatamente ali, debaixo da pregação, e então sentados à mesa, que nós deveríamos estar quando nós não estamos bem. Nós devemos fazer um bom uso do batismo. E o batismo muitas vezes nos levanta dúvidas. Como eu vou fazer um bom uso do meu batismo? Às vezes a gente fala, mas a ceia é só uma vez por mês. E o batismo que é uma vez na vida? Pelo menos deveria ser. Como eu faço um bom uso do meu batismo? E as confissões também nos instruem sobre isso. O Catecismo Maior, mais uma vez, nos fala de que o batismo ele nos lembra as promessas seladas a nós naquele sacramento. Quando você vê uma criança sendo batizada, e não tem, é difícil ter algo mais belo do que você ver uma criança sendo batizada. Um adulto sendo batizado não é tão belo quanto uma criança sendo batizada. Eu pergunto, o que a gente está fazendo? O que nós fazemos enquanto nós sentamos e olhamos? Nós fazemos uso daquele sacramento, daquele momento? Muitas vezes não. Às vezes nós ficamos felizes, nós tiramos fotos falando que bom, mais um membro da igreja. Mas não é só isso que está acontecendo. As promessas do Evangelho estão sendo ali apresentadas. Estão sendo afirmadas com os pais daquela criança e com aquela criança que agora está sendo recebida dentro da comunidade do pacto de Deus. E quando aquela água ali é derramada, o que nós temos diante de nós é a lembrança daquilo que foi derramado sobre nós e prometido também sobre as nossas próprias almas. Nós podemos nos lembrar do nosso batismo.
Isso é uma coisa que nós não fazemos quando nós nos sentimos fracos na fé, quando nós nos sentimos aquela distância, nós falamos, parece que alguma coisa está muito errada comigo. Quantas vezes nós pensamos, eu vou lembrar do meu batismo, daquilo que Deus prometeu? Às vezes nós falamos isso porque a nossa visão sobre batismo é fraca. Nós achamos que o batismo é algum tipo de declaração de fé nossa para Deus e não, como hoje mesmo conversávamos, Deus nos selando as suas promessas. É assim que nós deveríamos vê-lo. Lembrar de quando Deus disse, e lembrar de uma única coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu gosto muito de Lutero, e eu gosto do Lutero bem original, bem cascadura mesmo, aquele que falava umas coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir. Lutero tem algumas das suas frases, eu gosto muito de muitas delas, mas uma que ele fala em relação ao batismo, e duas coisas que ele fala em relação ao batismo são muito importantes. A primeira é que o batismo deveria nos lembrar do nosso senso de pertencimento. Às vezes a gente está sempre procurando quem nós somos, e com todo esse anseio sobre pertencer a alguma coisa. Meus irmãos, o nosso batismo nos diz a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Ali está o nosso pertencimento. É dele que nós somos, e ele pela fé é nosso. Como nós fazemos uso do nosso batismo? Você poderia perguntar para Lutero, e ele provavelmente com um copo de cerveja na mão diria: todas as vezes, logo pela manhã, que você acordar e jogar água no seu rosto, e obviamente Lutero acreditava então em aspersão, e você joga água no seu rosto, lembre-se do seu batismo, lembre-se a quem você pertence, e vá e viva a sua vida de acordo. Meus irmãos, nós temos feito uso do nosso batismo. Nós temos contemplado normalmente essas belezas quando nós vemos o batismo sendo ministrado. Nós temos feito uso adequado da ceia do Senhor. Ambos, batismo e ceia, são sempre apresentados juntos com a palavra, para que a pregação da palavra apresente a substância do Evangelho, que é significado por meio desses sacramentos, desses meios de graça. E nós devemos então usar esta bela tríade poderosa pela eficácia do Espírito para crescer, para amadurecer, para estarmos saudáveis. É muito importante que façamos isso. Muito importante que façamos isso. Nós devemos receber os sacramentos com consciência, com a consciência firme da palavra de Deus, em fé e reverência. Mais uma vez, crendo que é o Espírito quem realiza em nós as coisas ali significadas. Não é a eficácia do homem, não é o poder do pastor. É pela fé, recebemos aquilo que Cristo mesmo promete, e Ele mesmo aplica pelo Espírito de Cristo. Nós falamos rapidamente sobre o que são os meios da graça e consideramos brevemente os sacramentos, a palavra de Deus e os sacramentos. Agora a pergunta é: como essas coisas se relacionam com a saúde da igreja? Bom, imediatamente, como alguns dos pontos que já procurei fazer, os meios da graça se relacionam com a saúde da igreja porque a igreja, os seus membros, os membros da igreja, fazem e devem fazer uso dos meios da graça para manter-se saudáveis, vivos, ativos. Nós devemos fazer uso dessas coisas. E não há uma igreja que esteja saudável se os seus membros não estão saudáveis. Não é necessário, nós não queremos que basta um homem andar com Deus e então, se os outros estiverem próximo deles, eles estão meio que por proxy andando com Deus também. É necessário que a igreja de Deus caminhe com Deus, se alimente dele, ouça dele, possa ouvir a sua voz, segui-lo e ser alimentado por ele. E isso acontece por meio dos meios da graça. Agora, como a igreja, no sentido ainda mais amplo do que só os seus membros, toda a estrutura da igreja, a igreja se mantém verdadeira e saudável. Como ela vive essas marcas das quais nós estamos falando, eu creio que a coisa mais importante a se considerar aqui é o método que oficiais e membros, mais uma vez, têm usado para caminhar com Deus.
Nós vivemos em dias, mais uma vez, que muitas coisas são inventadas, muitos meios são procurados. Nós gostamos de muita música, nós temos invenções de todos os tipos entrando no meio do culto. Nós temos milhares de livros sobre os passos para lá com Deus, os passos para cá com o Espírito Santo. Nós temos várias coisas que nos dizem como nós devemos fazer isso e aquilo, como se vive a vida cristã. Nós muitas vezes agimos como se a própria palavra de Deus não nos dissesse como isso deve acontecer. Como se o próprio Deus não tivesse nos dito essas coisas. Como se Ele não tivesse nos dado meios ordinários. E pior do que isso, nós agimos como se, mesmo negligenciando os meios ordinários apontados por Deus, tudo pudesse ir bem com a nossa alma. Pastores acham que eles realmente vão ter alguma eficácia abrindo mão daquilo que o próprio Deus exigiu que eles fizessem. Nós jamais podemos abrir mão dessas coisas. Muito se fala hoje na igreja relevante, na igreja que é atuante, na igreja que é isso e aquilo. Meus irmãos, não há nenhum outro tipo de relevância que é realmente relevante, senão fidelidade bíblica. Nós não precisamos de outra coisa, nós não precisamos de outro método. O método que nós precisamos, veja, não só o meio pelo qual pecadores são arrebanhados, mas também o meio pelo qual eles são alimentados. Não somente a mensagem da igreja é definida pela palavra de Deus, mas o método, o formato da igreja também é definido pela palavra de Deus. Aqui eu me escoro muito num material do Leon Duncan sobre como o ministério cristão deveria ser e deve ser um ministério baseado nos meios da graça, nos meios ordinários de crescimento. Pense naquilo que a igreja faz, nas atividades da igreja. O que está no centro delas? Do que são feitos os nossos dias e atividades com o povo de Deus? No que é baseado o nosso culto? O que está lá? No que nós estamos confiando para que pecadores sejam salvos e para que os pecadores salvos continuem caminhando? Com a força de quem nós temos contado? Com a minha própria força para me manter? Com a criatividade do meu pastor para me entreter? Ou nós temos confiado nos meios ordenados pelo próprio Deus? Meus irmãos, é disso que nós precisamos, de fidelidade. Esse é um encorajamento para os pastores e para aqueles que aspiram ao ministério, para aqueles oficiais da igreja, que, dando atenção a essas coisas, se apercebam que nós não precisamos inventar a roda. O Senhor nos deu a mensagem, o Senhor nos institui os meios, o Senhor pede de nós fidelidade. O que pertence a nós é nosso e nós devemos fazê-lo com fidelidade. O que pertence a Deus não pode ser tomado dele. Nós queremos ver crescimento na igreja. O crescimento vem por meio da pregação. Nós queremos ver as pessoas entrando na igreja e mudando as suas vidas na igreja. E isso vai acontecer por meio da pregação. Por meio da palavra de Deus aplicada. Por meio dos sacramentos devidamente administrados. Todas as vezes que nós falamos, não vamos deixar essas coisas de lado porque eu acho que isso aqui vai ajudar mais. Meu irmão, dobre seu joelho, arrependa-se, volte. Volte para a palavra. Volte para a pregação da palavra. Volte para os sacramentos. Não somente pastores, mas todos nós como membros, devemos trabalhar nas nossas igrejas para que uma cultura centrada nos meios da graça floresça, para que a admiração pelo dia do Senhor cresça, para que nós nos lembremos do belo conceito da feira da alma, nos alegrarmos em ir à casa do Senhor, saber que nós vamos até lá para ouvir a pregação do Evangelho, vamos ouvir a voz do bom pastor falando através da voz do pastor mediano. Algumas vezes nós vivemos em dias muito críticos, você pode dizer, não, mas a pregação do meu pastor é muito ruim.
E nós deveríamos primeiramente ser muito humildes em avaliar isso, porque poucos de nós somos assim tão bons pregadores. E boa parte de nós jamais deveríamos ser, em especial as mulheres. Mas o que acontece é que nós deveríamos sim, ainda assim, nos sujeitar à pregação e fazer bom uso dela. Não por causa da retórica, de quão preparado homileticamente, ou de qualquer outra coisa, de quão bom comunicador é o nosso pastor, mas de quão fiel ele é às Escrituras. Comparando Escritura com Escritura, alimentando-se, deleitando-se naquilo que é a palavra de Deus. Nós podemos também, sim, dar bons livros sobre pregação para o nosso pastor. Nós podemos fazer isso, pode soar como uma indireta, e é. Nós podemos fazer bom uso dessas coisas. Nós podemos ajudar os outros irmãos. Depois do culto da manhã, tendo ouvido o Catecismo de Heidelberg, chegar na nossa casa e rever com os nossos filhos, com a nossa família, aquelas perguntas. Ouvir a exposição da Palavra de Deus à noite e conversar com os irmãos após isso. Trabalhar nessa apreciação, crescer nessa apreciação. Preparar o nosso coração desde o dia anterior, sabendo, amanhã eu vou ouvir a Palavra de Deus. Como está o meu coração? Ele está humilde, pronto a receber? Ele está endurecido? Ele precisa de fato do martelo de Deus que despedaça qualquer pedra. Meus irmãos, como nós precisamos da Palavra de Deus pregada, aplicada a nós. Como nós precisamos. Como nós precisamos dos sacramentos. Calvino falava que os sacramentos nos são dados por causa de nós, da nossa limitação. Quantas vezes nós não entendemos as coisas? Então é como se, quando nós dizemos, você não entendeu, então eu vou desenhar. O Senhor não desenha, mas Ele representa. Então Ele nos deixa as representações do seu corpo, do seu sangue, da água do seu Santo Espírito que nos purifica de todo pecado, para que nós possamos nos deleitar neles. Meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a perceber essas coisas, a perceber que nós somos salvos por meio do Evangelho da graça soberana de Deus, que nós cremos em Cristo e somente em Cristo para a nossa salvação, que nós abrimos mão da nossa justiça própria, dos nossos méritos, e pela fé nós abraçamos somente a Cristo. E isso acontece por meio da graça e poder de Deus. Mas não é, mais uma vez, apenas a nossa salvação que deve ser assim. A nossa nova vida em Cristo também deve ser vivida na dependência de Deus. Toda a nossa vida deve ser lançada sobre Ele, confiada que é o Espírito quem faz em nós aquilo que nós somos e sempre seremos incapazes de fazer por nós mesmos. E os meios que o Senhor nos entregou para isso nos são apontados na Sua Palavra. Meus irmãos, se nós não estivermos satisfeitos com Cristo, e nós não estivermos satisfeitos com os métodos de Cristo, eu temo que não há qualquer satisfação a ser esperada. Eu temo que, pelo fato de muitas vezes nós negligenciarmos aquilo que deveria ser o nosso pão diário, muitos de nós vivam sem esperança, duvidando da sua salvação, duvidando das promessas de Deus. Vivam às vezes ano após ano encolhidos na sua alma, encolhidos no seu intelecto, encolhidos nas suas afeições. Quando o Senhor nos chamou a crescer em graça, por meio da graça, pelo poder do Espírito, em conhecer a Deus, e desfrutar de Deus, e desfrutar de tudo aquilo que Ele comprou para nós no seu batismo, na sua morte. Que por meio de todas essas coisas, nós possamos nos aperceber que a pregação e os sacramentos sempre nos conduzem ao Evangelho, que eles são os meios do Evangelho. E como diz a forma de administração da ceia do Senhor, nós não vamos até a ceia do Senhor, até a mesa, para declarar que nós somos justos em nós mesmos, mas que a nossa justiça encontra-se fora de nós mesmos. E isso nos lembra do Santo Evangelho. Que nós possamos ouvir de novo o Evangelho, e como uma vez eu ouvi de um irmão, falou assim, mas por que o Evangelho de novo no domingo? Sabe, porque nós precisamos.
Porque quantas vezes o nosso coração se rebela contra o verdadeiro Evangelho, embora a nossa mente tenha o apreendido adequadamente. Quantas vezes nós falamos é pela graça somente, mas o nosso coração se rebela e busca pelos méritos para se sentir seguro. E o Senhor nos chama para ouvir o seu Evangelho novamente, para ter o nosso orgulho humilhado novamente, para abandonar as nossas obras novamente e apegar-nos a Cristo somente de novo. Que esperança é essa para aqueles, e talvez tenham aqueles entre nós que ainda não conhecem o Evangelho, em saber que Cristo estende a sua santa ordem de vir a Ele, sabendo que o Senhor não te dará somente a fé, mas Ele te dará os meios para que você viva uma vida de fé. Saber que o Senhor não te dará só uma nova vida, mas Ele sustentará essa nova vida por meio dos meios que Ele mesmo instituiu. Saber que Cristo não é somente a porta, Ele não é somente o caminho, mas Ele também é a perna. Essas são as nossas pernas com as quais nós andamos com Ele. Saber que se o Senhor nos chama hoje a vir e lançar-se sobre Ele, Ele o chama a viver abraçado nele, a sentar-se constantemente à mesa com Ele, e lembrar-se continuamente de quando Ele lavou as nossas feridas e as nossas sujeiras, e nos tomou para si no nosso batismo. Meus irmãos, quanta graça há no Senhor, que não nos esfrega vez após vez o Evangelho na cara por meio dos meios que nos lembram do Evangelho, mas que mais uma vez glorifica o seu Filho, que mais uma vez nos mostra a beleza do Cristo que foi dado pelos nossos pecados, e nos faz lembrar continuamente que os nossos pecados são nele perdoados, lembrar novamente que há esperança em Cristo, lembrar novamente que por meio da pregação, aquela fé que nos foi dada é fortalecida, lembrar que os joelhos que enfraquecem de quando em quando são mais uma vez afirmados, lembrar que às vezes nós podemos estar em pé e às vezes nós até caímos, mas é o Senhor quem nos levanta, é Ele quem faz. Meus irmãos, em quem nós confiamos? Quando nós olhamos para o Evangelho, a única resposta adequada é: a minha única esperança e toda a minha confiança está em Jesus Cristo, o Salvador dos homens, o Filho de Deus. Eu abro mão de mim mesmo e pela fé, por meio da fé, eu abraço a Cristo na vida e na morte. E a partir de então, quando essa vida começa, a pergunta é: na eficácia de quem nós continuamos crendo? Meus irmãos, vivendo uma vida regada pela palavra de Deus, regada pelos meios da graça, pelos sacramentos, uma vida ordenada pelos meios instituídos por Deus, nós continuamos a viver no Evangelho. Nós continuamos a viver pela graça somente, pela fé somente, por Cristo somente, pelo poder do Espírito, verdadeiramente, sabendo que Ele não está disponível para nós manipularmos Ele, mas para nós fazermos bom uso e tirarmos bom proveito dele. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a perceber a beleza dos meios da graça, nos ajude a reviver essas coisas, nos ajude a apreciá-las da maneira adequada, nos leve a estudá-las e a nos preparar para elas com alegria, sabendo que elas não são meios humanos, a eficácia dela não provém de homens, mas que por meio delas nós continuamos a viver o Evangelho, por meio do Evangelho. Porque como já disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e também para a preservação de todo aquele que crê. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá no Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, não somente por aquilo que é obviamente estampado diante de nós como dons e presentes da Tua graça, mas também pelos meios que nos são dados para que ela continue a operar no nosso meio. Senhor, ajude-nos a reviver estas importantes
essas importantes práticas. Ajude-nos a amar aquilo que nós devemos amar de verdade. Ajude-nos, Senhor, a mais uma vez lançar mão de nós mesmos e apegar-nos a Ti. E continuarmos vivendo uma vida, um ministério, uma vida na igreja, na comunhão dos santos. Uma vida que depende de Ti. Uma vida que está em Ti e que é preservada em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar por meio destas belas coisas, por meio destes belos meios, a eficácia e o poder do Teu Santo Espírito. Ensina-nos a viver vidas verdadeiramente espirituais, por meio destes meios objetivos, certeiros, dados por Ti, por meio do qual o Teu Espírito nos confere aquilo que nos é ali prometido. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver a nossa vida de maneira saudável, fazendo bom uso do Teu cardápio. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.